Olá, a paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos amigos, amantes da literatura bíblica, da palavra de Deus e alunos das escolas bíblicas dominical. Estamos aqui, uma vez mais, atendendo a pedidos, desta feita para a comenta da lição de número 13 do quarto e último trimestre, última lição também da EBD CPAD. E desde já quero aqui parabenizar a toda a administração da Casa Publicadora e na pessoa do nosso amigo, o pastor Wellington Júnior, presidente da Casa Publicadora, e que é o atual candidato à presidência da nossa convenção da CGADB. Brilhante trabalho exercido pela Casa Publicadora no exercício de 2016, a CPAD que vem se modernizando cada vez mais e hoje conta com um excelente parque gráfico, usando de tecnologia de ponta no âmbito das suas edições, com excelente nível apresentado nas revistas, desde da parte gráfica e também da visualização das revistas e o conteúdo nela apresentado. Este ano nós tivemos temáticas bastante atuais e um conteúdo muito bem elaborado. Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a CPAD e na pessoa do nosso pastor, do meu pastor Wellington Júnior, que desejo que 2017 seja de muito mais conquista, de conquistas maiores. A proposta, meus amados irmãos, da lição de número 13, essa última lição, a ser ministrada nesse domingo próximo vindouro, dia 25/12, domingo, dia 25/12, data que na maioria dos países ocidentais se comemora o nascimento de Jesus Cristo. E eu não cessei de glorificar a Deus que a revista, nessa coincidente data, ela não aborda nessa lição esse tema, Natal, como sendo 25/12, 25 de dezembro, como nascimento de Jesus Cristo. Justamente para não dar nenhuma conotação de vínculo exaltativo a essa festa pagã, até porque não há nenhuma possibilidade de Jesus ter nascido em dezembro. Só que essa data, 25 de dezembro, sobre esse assunto eu não queria me aprofundar, porque não compete a temática da lição, é outra, e numa época oportuna nós nos aprofundaremos de como surgiu essa data, por que dessa data ela é proveniente de onde, quais foram as razões que se estabeleceram essa data, mas isso a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Agora o que nos interessa é exatamente a temática da lição, que traz na sua mensagem epigrafar a fidelidade de Deus. O textuário proposto está no livro de Filipenses, na comunicação epistolar do nosso apóstolo Paulo,
aos irmãos que estavam em Filipe, no capítulo de número 4 e no versículo de número 13. Vamos ver aqui então como está na nossa revista o texto áureo. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. A verdade prática, que é, na verdade, a aplicação do texto bíblico ao nosso cotidiano, né? A nossa vida cotidiana, diz assim: em Jesus Cristo podemos superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo. Essa é a tônica da vida do cristão. Andar de triunfo em triunfo. Quando alguém me pergunta como eu estou, eu sempre costumo dizer que estou bem melhor do que eu mereço. E que o meu dia de hoje, ele é pior do que o meu dia de amanhã. Ele é melhor do que o meu dia de ontem, mas ele é pior do que o meu dia de amanhã, porque amanhã certamente será melhor. Na revista, nós temos aqui a leitura diária proposta, segundo a sugerência do analista da revista, que está na segunda-feira contida na carta aos irmãos ali em Filipe, no capítulo 4, versículo 11. Diz: aprendendo a contentar-se com o que tem. Na terça-feira, ele propõe, ainda no mesmo livro, Filipenses capítulo 4, versículo 12, diz: aprendendo a ser bem-sucedido em todas as circunstâncias. Na quarta-feira, Filipenses capítulo 4, versículo 19, aprendendo a esperar no Deus que supre as nossas necessidades. Quinta-feira, Filipenses capítulo 1, desta feita, versículo 21, aprendendo que para o crente tudo é ganho. Sexta-feira, capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Coríntios, no capítulo de número 1 e versículo 3 e 4, aprendendo com Deus de misericórdia e de toda a consolação. No sábado, a sugerência é a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos irmãos de Coríntios, no capítulo 1, versículo 8 a 10, aprendendo a confiar em Deus em tempos de crise. E a nossa sugerência é para que domingo nós estejamos ali alegres, contentes, felizes na nossa igreja, na nossa classe, aprendendo mais das coisas concernentes ao reino do céu em mais uma e desta vez a última aula deste ano da Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer então aqui a leitura bíblica em classe que será procedida nesse domingo, que está em Filipenses capítulo 4, 10 a 20, que diz assim, mediante ao que está contido na palavra de Deus. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter a abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou-se comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário, ó Tessalônica. Não porque procure dádivas, mas procuro o fruto que aumenta a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aplausível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dado glória para todo o sempre. Amém. Então está aí a leitura que nós iremos fazer nas nossas classes do domingo. E o que objetiva o autor? Qual é a sua pretensão, a pretensão do analista desta lição? Na verdade, o que ele visa é fazer com que resultado seja a fidelidade de Deus na vida de cada um de nós, na nossa vida, que é a fidelidade de Deus abundante. Essa é uma das finalidades da discursiva do autor nesta lição. Outro ponto que vai ressaltar o autor, vai colocar relevantemente também a abnegação de Paulo perante todas as sofrências que ele enfrentou por amor do Evangelho. E o autor também visa levar a compreensão de como podemos ser vencedores, ainda que diante de uma crise generalizada. Esses são os objetivos do autor com essa lição. Já na parte introdutiva, nós vamos observar isso e nós podemos observar muito bem, com muita clareza, as dificuldades enfrentadas pelo apóstolo Paulo ao abraçar o ministério das boas novas. Lembrando que Paulo é chamado de apóstolo e que o seu apostolado foi formado por Cristo, já ressurreto. E, meus amados irmãos, o que mais me encanta no ministério paulino, e até eu posso dizer que me identifico muito bem, é que Paulo, ele era um cientista que teve um encontro verdadeiramente com Cristo. E porque de uns tempos para cá, meus amados irmãos, muitos crentes tiveram um encontro com a ciência. Eles tiveram um caminho inverso. Muitos crentes, eles tiveram conhecimento, tiveram encontro com a ciência devido às oportunidades que Deus concedeu através dos governos e muitos recursos foram disponibilizados para os crentes cursarem uma faculdade. E eu me recordo que quando eu aceitei a Jesus lá na cidade de Lauro de Freitas,
na região metropolitana de Salvador, lá na Bahia, na igreja que era dirigida pelo pastor presidente lá na época, era o meu amigo, o meu grande amigo, meu pai na fé, o pastor presidente era Otávio Luiz de Almeida Rendeiro. Ele hoje ele é pastor presidente ali na cidade de Teixeira de Freitas, lá na Bahia, no extremo sul da Bahia. Lá no nosso campo, na igreja onde eu aceitei Jesus, na sede do nosso campo, nós só tínhamos um único crente com formação superior, que era um presbítero da igreja, o nome dele é Neemias Reis, e ele era engenheiro civil, e depois passou a ser o secretário, ele entrou na política e passou a ser o secretário da articulação política do governo do estado da Bahia. Ele era o único crente que tinha formação superior quando eu cheguei na igreja. Aí a igreja passou a ter dois profissionais da área de engenharia, ele era um engenheiro civil e eu, o arquiteto. Éramos os dois únicos crentes com formação superior dentro da igreja. Nós nos juntamos e demos início a um grande projeto de construção do Templo Maior. Nós fizemos isso. Nós dois juntos começamos essa obra de construção do Templo Maior. Mas você deve estar pensando, pastor, que história é essa de o apóstolo Paulo ser um cientista? Bom, eu vou já lhe responder isso aí. Paulo era um homem rico, e eu vou provar isso para você, e instruído aos pés de Gamaliel. É só você ir lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 22 e versículo 3, que você vai ver que Paulo ele foi instruído aos pés de Gamaliel. E Gamaliel, ele era um catedrático de notório saber nas ciências gerais. E ele só aceitava um único aluno por vez. Gamaliel, ele não tomava para aluno muitos, ele só tomava um único aluno que tivesse um coeficiente cognitivo acima da média dos demais. E com esse aluno, Gamaliel passava 4 anos ministrando em tempo integral. Isso significa que o aluno dormia e acordava com Gamaliel. E ele só deixava aquele aluno depois de que ele está pronto, o que equivale nos dias de hoje a uma colação de grau. Então ele só deixava o aluno depois que aquele aluno estava pronto, colava grau, aí então ele estava pronto e liberado. Mas isso, para provar que Paulo era rico, isso demandava custos altíssimos. Portanto, tinha que ter dinheiro para pagar, e só os ricos daquela época podiam pagar para serem trabalhados por Gamaliel. Outra prova, meus amados irmãos, de que Paulo verdadeiramente era rico, é que ele comprou a sua cidadania romana, que também só os ricos podiam comprar. Vejamos no versículo de número 38 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Dá uma olhada aí para você ver. Dá uma verificada, dá uma conferida aí no capítulo de número 16, versículo 38 do livro de Atos dos Apóstolos. Tudo leva a crer, através do estilo literário apresentado nas comunicações epistolares e nos termos abordados e nos indicadores argumentativos que Paulo utiliza,
tudo leva a crer que Paulo era o que equivale hoje a um sociólogo. Chegamos, através da hermenêutica e da exegese, a essa compreensão. Nós temos que ter inteligência espiritual. A Bíblia recomenda isso. A Bíblia recomenda a nós prestarmos a Deus um culto racional. Então, isso denota que nós devemos ter inteligência espiritual. A Bíblia, ela está aí para ser lida, para ser meditada e para ser investigada. Uma investigação sistemática da palavra de Deus, você vai chegar fatalmente a essas conclusões. Paulo era o que representa nos dias de hoje um sociólogo. Vejamos em Efésios, capítulo 3, versículos 9 e 10. E manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Pois é, meus amados irmãos, não temos nenhuma dúvida de que Paulo era um cientista que teve um encontro com Jesus Cristo. E eu costumava falar isso. Eu sou um cientista que teve um encontro com Cristo. Porque a minha aceitação por Jesus Cristo, porque foi Ele que me aceitou, não fui eu que aceitei a Jesus Cristo. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Então a minha aceitação por Cristo, foi Ele que me aceitou, ocorreu quando eu já estava versado na ciência. Eu já estava na minha segunda graduação, eu já tinha iniciado a minha formação na área jurídica. O apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, mostra como viver bem diante de qualquer circunstância. E ele, mais precisamente, na carta escrita aos irmãos que se encontravam em Éfeso, ele passa com propriedade, falando de cátedra, de como os servos devem agir com os seus senhores, e também como os senhores devem proceder para com os seus servos. No capítulo 6, versículo 5, confira aí na sua Bíblia, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, ele vai colocar isso muito bem. Fala também o apóstolo Paulo com propriedade dos deveres conjugais, do comportamento dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais, como conviver bem em sociedade. E isso fica patente que ele entendia bem da ciência sociológica. É certo que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, e que Deus capacita quem Ele quer. Todavia, Deus, Ele é lógico. Deus não é um Deus ilógico. Deus é um Deus lógico. Deus nunca vai falar, e você nunca vai ver isso aí na palavra, que a macieira vai dar jamelão. Porque isso não tem lógica. Portanto, Deus chamou Paulo para doutrinar através da sua pregação e das suas comunicações epistolares às igrejas. Porque, meus amados irmãos,
a igreja crescia. A igreja crescia. Mas a igreja não tinha uma grande doutrina. As coisas todas eram feitas conforme a cabeça do gestor, conforme a cabeça do sacerdote. Então, tudo que vinha à cabeça do sacerdote, assim era feito. E Deus chama Paulo para normatizar a grande doutrina cristã. Esse foi o chamado de Paulo. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 7. Alguém, por gentileza, faça essa leitura, medita no que está escrito no capítulo 2, versículo 7 de Efésios. Ainda no primeiro tópico dessa lição, e nós estamos já falando a respeito do que está contido no primeiro tópico, nós encontramos o analista, o autor, falando sobre perseguições, sobre calúnias, sobre tribulações e sobre crises que têm assolado as igrejas no dia de hoje e que já assolava a igreja no passado. Desde os tempos mais remotos da igreja, já se tem registros de acusações caluniosas, de difamação, de injúrias, de tribulações. O apóstolo Paulo enfrentou tudo isso sem perder a alegria em Cristo e sem nenhum tipo de desencorajamento. Ele foi intrépido, ousado para combater essas mazelas dentro da igreja. Meus amados irmãos, e quantas vezes nós somos condenados sem nenhuma chance de defesa? Quantas vezes nós somos acusados sem direito a contraditar? E quantas vezes nós somos cerceados no próprio ninho para que não venhamos sair dele e brilhar por conta de um receio que o nosso brilho ofusque um dos nossos exatores. Mas foi o próprio Jesus quem nos deixou muito claro. Foi o próprio Senhor Jesus quem nos declarou: você quer vir após mim? Então tome a sua cruz e me siga. E cruz, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido amigo que me escuta, não é coisa boa, não. O próprio Senhor Jesus, antes de enfrentar a cruz, ele foi orar e chorou lágrimas de sangue. E ele disse: Pai, olha, se tiver alguma outra forma de a gente resolver esse problema aí, afasta de mim esse cálice. Mas, sobretudo, que seja feito a sua vontade. Aleluia! Mas, sobretudo, que seja feita a sua vontade. Queridos, olha, eu costumo dizer que servir a Deus é fácil e, paradoxalmente, muito difícil. Porque se você passar pelas águas,
Jesus lhe dá a garantia de que você não irá naufragar. E se você passar pelo fogo, ele lhe dá a certeza de que nem cheiro de fumaça não vai pegar nas suas vestes. E ainda que você vá ao lugar mais tenebroso, que é o vale da sombra da morte, ele vai estar contigo. Posso tudo naquele que me fortalece. Para finalizar esse tópico, nós já estamos aí no finzinho, conforme a revista, no finzinho desse tópico. O autor ele vai abordar aqui que servir a Deus em meio à crise hoje ficou muito complicado. Porque os crentes de hoje, ele não pode mais estar desempregado. Se está desempregado é porque está em pecado. Se está com dificuldade nos negócios, está amaldiçoado. E por aí vai. Se está enfermo, é a mão de Deus que está pesando contra ele. E por aí vai. Essa é a teologia da prosperidade. O crente tem que estar na fartura. Eu, quando vejo as coisas muito certinhas, o crente falando, olha, minha vida está uma bênção, minha geladeira, minha despensa está cheia, minha conta está poupuda, meu negócio faz de vento em polpa, amém. Mas eu começo a ficar preocupado, porque quando as coisinhas estão muito certinhas na vida do crente, eu me lembro que Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. No mundo nós teremos aflições. Quando não tem luta é porque você não está incomodando ao inimigo de Deus. Não está causando nenhum incômodo a ele. Porque se você estiver incomodando a fortaleza do inferno, aí ela vai tentar investir contra você, contra seu ministério, contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento. Mas a teologia da prosperidade está aí. E isso é novo? Resposta: não. Isso não é novo. Isso é desde os tempos mais remotos do Evangelho. Dá lá uma olhadinha no livro de Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. Os amigos de Jó também já tinham essa concepção da teologia da prosperidade. E foi por isso que eles atacaram Jó, dizendo que Jó estava em pecado. Mas o Senhor disse que se Jó não orasse por eles, a ira de Deus se acenderia contra eles. E Deus só aceitaria a oração intercessória de Jó por eles, para aplacar a ira de Deus. Veja lá, meu querido, amado irmão, amigo, vá à Bíblia e olhe no livro de Jó, no capítulo de número 42, versículos 7 e 8. E você vai ver isso aí. Você vai constatar isso aí. Meu querido, minha querida, eu tenho uma notícia boa para você.
Se você está enfrentando tudo isso aí, fique tranquilo. Deus tem todas as coisas prontas, já está tudo pronto lá no mundo espiritual, meu amado irmão, minha amada irmã. Está tudo prontinho para no tempo certo Deus trazer a existência. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E são essas coisas, meu amado irmão, minha amada irmã, são essas coisas que os seus olhos não viram, os seus ouvidos sequer escutaram falar a respeito. O seu pensamento não foi capaz de alcançar, e isso nunca sequer chegou ao seu coração. São as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Aleluia! O tópico 2, meu amado irmão, estamos entrando aqui já no tópico 2. Fala da abnegação ante o sofrimento. O apóstolo Paulo, nós podemos ver em toda a sua trajetória ministerial, em todo o seu apostolado, ele foi quem mais sofreu por amor das almas e quem mais encarou o sacrifício de Cristo em função do Evangelho. Ele menciona prisões, açoites. E no currículo de Paulo consta que ele sempre ofereceu o ombro para ajudar o seu companheiro. O que muito difere do que vivemos nos dias de hoje dentro da igreja. Hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, hoje vão pisar na tua cabeça e vão usar a tua cabeça como degrau para alcançar postos mais elevados. Mas a minha Bíblia aponta que para subir, para alcançar lugares mais elevados, tem que descer. Eu lhe aconselho, meu amado, você descer para subir. Faça isso e observe o resultado. O que nós vemos hoje é que a própria liderança, muitas lideranças, muitas vezes, não se preocupam sequer em dar bons exemplos. Hoje, nas igrejas, vale mais o ter do que o ser. Ninguém se preocupa mais em ajudar ninguém. Ao passo que o próprio Jesus, por diversas ocasiões, indicou que o seu ministério era um ministério socialista. Ele sempre deu essa indicação. Veja no caso da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele toma da mão de um menino uns poucos pães e uns poucos peixes. E com esses poucos pães e poucos peixes, ele faz servir uma grande multidão. E ainda sobrejar. Observe também a fala de Jesus ao jovem mancebo. Ele disse, olha, pega tudo que tem, vende, distribui os pobres, vem, me siga. E ele disse, tá doido? Eu tenho muito, vou fazer isso não. E vazou. Agora observe a fala de Zaqueu. Jesus, olha, eu tenho aí muita coisa, vou pegar metade dela, vou vender e vou distribuir para os pobres. E olha, tem mais.
Se eu estou devendo para alguém, se eu prejudiquei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse: hoje teve salvação, porque esse aqui também é filho de Abraão. Jesus evidencia em todo o seu trajeto ministerial terreno uma mensagem socialista cristã. Agora vamos tocar num ponto muito nevrálgico. Essa situação de nevralgia vai incomodar um pouco. Mas graças a Deus que nas igrejas nós ainda temos um contingente muito grande de crentes, de pessoas que estão lá nos fundos dos bancos, que nem são notadas, não tem nenhum tipo de destaques, mas tem amor pelas almas, que tem sentimentos verdadeiramente cristãos, que procuram ajudar. Ainda existe crentes fiéis, mas quando a gente fala em nevralgia, já para finalizar o tópico 2, hoje nas igrejas as chamadas grandes lideranças se apresentam como os sabichões. São eles que sabem mais do que todo mundo. São os valentões, ninguém toca neles. E são os santarrões. São mais santos do que todo mundo. Mas estão mais muito preocupados mesmo na construção de seus impérios do que preocupado com o reino de Deus. Eles têm mais uma visão imperial do que uma visão de reino. Só eles têm testemunho, só eles sabem pregar, só eles têm serviço prestado a Deus. E Paulo, aqui na lição, enfrentou tudo isso. São de uma falta de humildade tamanha que quando pega os microfones, chega até a se estufar, como se fosse uma bexiga inflável. Paulo enfrentou tudo isso. Esses tais que persistem na igreja até os dias de hoje, tule ministério daqueles que vêm e vão trazer uma mensagem diferente. Eles procuram tolir esses ministérios. Mas não conseguem porque Deus é maior. E no final, esses acabam quebrando a cara. Paulo enfrentou isso no seu ministério, mas olha, como eu disse, que tem crentes fiéis na terra. Paulo encontrou em Epafrodito a diferença. Epafrodito fez a diferença. Leia lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 25 a 30. Chegamos finalmente ao capítulo 3 da lição
E o comentarista aqui discorre a respeito de duas mulheres que eram duas irmãs na igreja, duas irmãs na fé, que discordavam entre si e que precisavam ser contidas e pacificadas. Isso para não causar prejuízo testemunhal e doutrinário. E Paulo, com autoridade espiritual e com sabedoria, com educação, ele se dirige a elas e leva pacificação dos pontos divergentes. Irmãos, nós, liderança, temos que, no mínimo, sermos educados para, no trato com as ovelhas. Em caso como esse supracitado, o diálogo é a melhor forma de se resolver. O diálogo é a melhor maneira de se resolver essa situação. Mas muitos entendem que é da plataforma açoitar as ovelhas. Tudo no ministério apacental, tudo tem que ser com muita habilidade. As questões daquela igreja eram de cunho social. As questões que aparecem no comento da lição pelo analista eram de cunho social. E Paulo, como um bom sociólogo, olha aí, ele tratando desse caso, que era uma coisa que estava no cerne do apóstolo, ele exorta as crentes a permanecerem firmes no Senhor. E por fim, ele, o apóstolo Paulo, ele declara que ele sabe viver diante de qualquer circunstância. Ele sabe viver com abundância, mais uma evidência de que ele foi rico, que ele era de origem rica. Ele sabe viver com abundância e que ele sabe viver também com escassez. De certo, porque naquele momento ele estava enfrentando dificuldades financeiras, mas que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O salmista Davi, ele já dizia: eu fui moço, mas agora eu estou velho, e eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus supre todas as nossas dificuldades. Essa é a fidelidade de Deus. Deus é fiel, meu amado irmão, minha amada irmã. Confia em Deus, persevera, permanece firme, porque no tempo certo Ele lhe exaltará. Chegamos aqui ao final. Eu espero ter podido contribuir para facilitar a sua compreensão e a minha também. Agradeço mais uma vez por teu carinho, pela tua atenção para comigo. Tenho recebido áudios de pessoas que
me incentivam a fazer esse tipo de comentário. Eu estou aqui fazendo essa menção a isso porque eu tinha me comprometido há algum tempo atrás a fazer o comentário de um trimestre, mas já agora no final fui procurado por alguns irmãos que me pediram para fazer o comentário da lição passada, e eu fiz, né? Inclusive ministrei a essa aula em uma das nossas congregações e recebi algumas felicitações por zap pelo exposto na aula passada e pedindo que comentasse essa lição. Então estamos aqui fazendo isso e eu agradeço a sua atenção, o seu carinho, as suas palavras, daqueles que me enviaram mensagens. Desejo um espetacular final de ano e um extraordinário ano novo. Que Deus faça realizar tudo aquilo que deseja o seu coração antes da badalada de meia-noite do dia 31 de dezembro. Deus abençoe.